sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. Neste momento, estamos estudando o precioso livro Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e nesse livro ele vem trazendo passo a passo do trabalho, as questões todas que nos colocam a pensar, a refletir sobre a natureza da tarefa. E hoje nós estamos na lição 59. A lição 59 ele intitulou de Reouvindo a Mensagem. E aí vamos fazer uma breve recapitulação. Houve um momento em que nós vimos a mensagem do mentor espiritual, que algumas casas conservam, algumas casas conseguem ter no início as orientações e no final do mentor ou de um espírito que seja indicado pela direção espiritual da casa para trazer aquela mensagem. E aí a mensagem é trazida. Mas como, meus irmãos, nós assim nos empolgamos no momento, ficamos na emoção da mensagem, mas é muito fácil ser esquecida. Muito fácil. Porque naquele momento, e não é assim um grande problema nosso não, não é um problema, é da nossa questão evolutiva. No momento em que a mensagem é trazida, nós estamos envolvidos pela vibração na psicosfera daquele espírito que trouxe, na ambiência da casa espírita da sala. E da sala em que estamos, do trabalho em que estamos. Quando acaba a reunião, cada um de nós vai viver a vida comum, Viver a vida comum. A atenção, a percepção, a concentração já vai para questões, normalmente questões da vida material, questões do nosso dia a dia. E isso faz com que a gente muitas vezes perca aquele conteúdo, esqueça aquele conteúdo, às vezes até deturpe o conteúdo da mensagem. Então, quando Kardec fala em O Livro dos Médiuns, da comunicação, da natureza das comunicações espíritas, e ele diz que toda comunicação, toda mensagem precisa ser analisada, é para a gente perceber o conteúdo e é para a gente aproveitar também esse mesmo conteúdo, porque senão as coisas se diluem, pela nossa distração, pelas nossas inúmeras ocupações relacionadas ao nosso dia a dia, à nossa vida de relação. Então, André Luiz começa nessa lição 59, reouvindo a mensagem, dizendo assim: ainda no recinto ou nos dias subsequentes, é aconselhável que os lidadores da desobsessão, quando seja necessário, reouçam a mensagem educativa, obtida na face terminal das tarefas, caso haja sido grafada. E aí vamos lá, a mensagem educativa. Então, o objetivo da mensagem, essa mensagem que traz instrução e até a mensagem que traz consolação, é muito interessante, meus amigos. Eu muitas vezes leio e releio algumas mensagens, que são mensagens consoladoras, até do próprio Evangelho mesmo, mas vamos observar que todas elas consolam porque elas trazem uma instrução. E essa instrução, essa questão da educação, ela mexe com uma possível mudança de postura. A partir dali eu observo algo que muitas vezes fazia parte do meu dia a dia, fazia parte da minha rotina, fazia parte do meu pensar, fazia parte do meu sentir, que não é útil. Então é a hora da gente observar e mudar. A mesma coisa as críticas.
a gente recebeu uma mensagem, assim, uma crítica sobre um comportamento que nós tivemos. E embora não houvesse, assim, de nossa parte, sentido da malícia nem da maledicência, mas a gente viu que foi indevido. Alguém ficou, né, um tanto magoado com aquela expressão, com aquela questão. Então tudo, meus amigos, é para educação. Na verdade, né, agasalhar melindre é perder tempo, porque se a gente observar bem, a gente vai assim, peraí, da outra vez eu não vou fazer mais assim. Eu vou tomar um pouco de maior, um cuidado maior com essa minha conduta, com essa minha escolha, com esse meu procedimento. E aí, claro, que tudo vai caminhando para a nossa evolução, para a nossa elevação. Pode ser até que a gente não consiga de pronto, porque reforma moral não é de pronto, né? Nós temos hábitos. Ontem mesmo, o programa gravado, no curso da prece, nós conversávamos sobre isso, sobre a casa mental e aquelas questões que estão no nosso porão, na nossa subconsciência, né? Está lá guardado. E aí tem coisas que estão guardadas há tanto tempo que a gente nem sabe que estão lá, a gente esquece, mas estão lá. E aí tem um dia que aquilo emerge, que aquilo surge, e eu vou tomando conhecimento desses meus conteúdos, né? Que é necessário educar, é necessário ver, avaliar. Dá para aproveitar? É para continuar usando? Ou isso não tem mais sentido, não tem mais utilidade nesse meu estágio educativo, nesse meu estágio evolutivo? Então a gente tem que olhar, a gente pode olhar, né? A sugestão é essas mensagens como ponto, como instrumentos para a nossa educação moral, para o nosso entendimento, não olhar só o nome, foi o espírito tal, ou foi o espírito qual, que às vezes a gente sabe o nome dos espíritos mentores todinhos, mas será que a gente sabe o que eles estão nos ensinando? Que o objetivo não é ser idolatrado, não é idolatrar mentor, não é idolatrar espírito, não é idolatrar médium, é a gente aprender com eles, é a gente aproveitar o que eles podem nos ensinar. Então, ele fala aqui, procurar, repitamos, nas frases do comunicante, a essência e a orientação. A essência e a orientação. Então, quase sempre essas mensagens de trabalho, elas têm a ver com a nossa conduta mediúnica, elas têm a ver muitas vezes com o fortalecimento da nossa fé, explicando o panorama, explicando detalhes do trabalho que nós, enquanto encarnados e às vezes não tão vigilantes, nós não percebemos. Mas eles nos dão essa abertura para esse campo perceptivo, né? Então eu tenho que analisar a essência da mensagem e tenho que analisar o conteúdo. Então, amigos, é essa orientação que nós não podemos perder. Nós necessitamos nos orientar sempre, né? Necessitamos de orientação sempre. E aí ele vem falando uma outra coisa. Por outro lado, abster-se do impulso da divulgação sem estudo. Meus queridos, isso é tão sério. Porque às vezes uma mensagem, nós já falamos isso até no Leon Denis, às vezes a mensagem surgia para aquele grupo ou aquela pessoa que fez uma consulta particular, uma orientação particular. E daqui a pouco é claro que vem muita orientação, mas aquela orientação é contextualizada para aquele sofrimento, para aquela situação, para aquela pessoa. E aí a gente começa a divulgar. Divulgar sem estudo, divulgar sem contextualizar, divulgar sem até adaptar a linguagem. Nós temos na casa um trabalho muito precioso, que eu julgo, né, do nosso Mário Coelho, que eram momentos em que havia entrevistas com o plano espiritual sobre determinados assuntos. Principalmente a parte médica, gostava muito de saber a opinião dessa medicina espiritual. E aí a gente tem essas obras. Mas nessas obras, o Mário teve o cuidado de transformar a linguagem oral para a linguagem escrita, de tirar determinadas questões que tinham a ver com o contexto daquele dia, daquela hora, daquele momento. Percebemos? Uma adequação que tem que ser feita. Porque aí você divulga alguma coisa particular, aquilo vai ser visto como geral, pronto, vai ser difícil. Então,
pela divulgação sem estudo que a gente vê determinadas obras, que a gente não pode censurar quem fez, né? Quem é o autor, nada disso. Mas é que muitas vezes não era para divulgação, era para um uso particular daquele grupo. Então pode ser transformado numa apostila? Pode. Hoje nós temos gráficas que imprimem até um livro, 1, 2. Então, de repente, a gente faz 20 volumes para aquele grupinho aproveitar, né? Para aquele grupinho estudar, para aquele grupo se orientar. Mas não é para uma divulgação lata, uma divulgação grande, uma divulgação profunda, porque não vai ser útil. E aí ele coloca: cabe refletir que as primeiras instruções para a criatura reencarnada se verificam no plano doméstico. A criatura humana recebe dos pais e dos instrutores do lar conselhos e indicações inesquecíveis, mas por isso nem todos podem ser encaminhados a tipografias para o trabalho publicitário. Isso é interessante, né? Quantas lições a gente recebe dentro de casa. Eu mesmo tenho na minha vozinha, meu Deus do céu, um exemplo, sabe? De orientação, de instrução, de aceitação da vontade divina. Tenho na minha mãe exatamente esse mesmo padrão, né, de orientação, de vida digna, tudo isso, né? E muita coisa foi falada, e muita coisa eu até repito no meu dia a dia, na minha vida, na minha convivência. Mas isso quer dizer que eu vou publicar um livro? Eu e minha mãe? Não, porque com certeza aquilo que ela fala, milhares, milhões de outras mães também falam. Aquelas orientações da vida doméstica, milhares, milhões de outras pessoas também receberam. Então, não necessita esse trabalho publicitário. E isso que ele fala aqui é muito sério, meus amigos. Que tem muitas questões sendo divulgadas, desnecessárias, e muitas vezes trazendo até uma complicação para o grupo em que a mesma vem. Então, que a gente tenha cuidado. É por isso que a gente tem que estudar. É por isso que a gente tem que ver o pensamento de Kardec, o pensamento dos espíritos, até que eu não aceite, mas eu tenho que ver. Não começar a criticar preconceituosamente, não é isso. Não me julgar dona da verdade para ficar fechada às orientações. Vamos estudar, meus amigos. Vamos trabalhar, vamos nos orientar. Que isso é tudo que nós precisamos fazer. E é por isso que nós estamos aqui, no programa Conversando sobre a Mediunidade, através das ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, né? Essa emissora da fraternidade que nos ajuda tanto na nossa trajetória enquanto espíritos imortais, né? E nesse momento estudando a obra Desobsessão, do espírito André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E essa obra está nos orientando, nos instruindo, nos educando para a tarefa da desobsessão. Não nos esqueçamos que a educação é um trabalho constante. E dessa vez estamos na lição 59. O programa é o 64. Lição 59, reouvindo a mensagem do instrutor espiritual. E ele está nos alertando quanto ao cuidado da divulgação das publicações que a gente lança muitas vezes no movimento espírita, né? No meio espírita. E ele continua falando assim: ninguém se lembrará de enviar uma advertência maternal qualquer para a imprensa, conquanto um aviso de mãe seja sempre uma peça preciosa para os filhos a que se destine. O dirigente, na hipótese da recepção de mensagens destinadas à propagação, precisará ajoelhá-las em rigorosa triagem. E aí, que triagem é essa, né? Vamos ver, vamos analisar com mais cuidado ainda, solicitando para esse fim o concurso de companheiros habituados às lides culturais e doutrinárias. E aí a gente sabe que toda casa, né, espírita tem um departamento, uma divisão doutrinária,
Vamos passar para a divisão doutrinária mensagem, para que seja feita uma análise, né? E a gente sabe que a análise não é só por um. A gente, lá na casa, a análise passa por várias pessoas. Pessoas que têm o conhecimento doutrinário, pessoas que têm o hábito da leitura, quer dizer, que podem fazer comparação. Muitas vezes a obra é interessante, mas ela não vai acrescentar nada. Já existem obras similares. Então, são cuidados que nós necessitamos ter, né? Que nós necessitamos guardar. E esses companheiros habituados às lides culturais e doutrinárias, com autoridade bastante para emitir opiniões, verificando igualmente se as instruções obtidas não coincidem na forma literal com essa ou aquela página espírita, mediúnica ou não, já consagrada na leitura comum, embora o fundo moral seja respeitável. E aí a gente vai vendo o seguinte: o que leva alguém a ter autoridade bastante para emitir opiniões? O que leva esse alguém a ter essa autoridade? Conhecimento, mas também, não só conhecimento, a valorização do conhecimento. Então, aquele companheiro que trabalha na divulgação doutrinária, aquele companheiro, né, que trabalha, que tem o hábito do estudo, porque muitas vezes a criatura acha que já sabe tudo. Eu já li Kardec, mas o que Kardec fala? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, o estudo, ele deve ser constante, ele deve ser contínuo. Não é só num dia, numa hora, de qualquer maneira, né? Então, essa pessoa que tem esse hábito, que cultiva o estudo, naturalmente, ela cultivará o contato com ideias iluminadas. E se esse estudo tem um valor para ela, ela terá naturalmente essa assistência generosa dos bons espíritos. Então são esses companheiros, né, que têm essa autoridade moral, né? Quase sempre amigos que estão na casa espírita, trabalhadores do bem, pessoas que estão em busca da reforma moral, que estão em busca do pensamento e do sentimento de bondade, né? Tudo isso é coisa que vai dar uma base, que tem a leitura sim, porque ele só vai saber, essa mensagem é semelhante àquela que foi trazida no livro tal. É ipsiliter, aquele comentário do evangelho feito por fulano de tal, que pode até ser encarnado, porque tem vários companheiros encarnados com muitas obras importantíssimas que nos ajudam. Eu estava lembrando hoje do nosso Hermínio Miranda, né? Como o movimento espírita deve a Hermínio Miranda nessa orientação para o trabalho mediúnico. Diálogo com as Sombras é um manual, né, para a tarefa da desobsessão, né, da organização dessa tarefa. Que coisa maravilhosa, né? E outras obras que ele vai trazendo, né? Por exemplo, Conversando com o Dirigente da Mediunidade, outras obras também de cunho evangélico. O Paulo Alves Godoy tem uma série de obras, né? O Pastorino, uma série de obras sobre o Evangelho. Então, tem muito material escrito por encarnados e por desencarnados que tem um valor muito grande, né? O Hermínio Miranda também, eu estou lembrando da diversidade dos carismas, em que ele analisa os diferentes tipos de mediunidade. Então, é encarnado, mas olha o valor. Sem contar a obra de Leon Denis, a obra de Delane, a obra de Bozano, Flammarion, os clássicos, né? Que tem. E as obras mediúnicas, através dos diferentes médios, trazendo orientações importantes para a conduta cristã, para o posicionamento moral de todos nós. Então, nesse caso, por que mais uma obra? Só por vaidade? Só por quê? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Mas, às vezes, a mensagem, ela vai trazer especificidades que vão ser úteis, não só àquele grupo, mas a alguns outros grupos. Algumas questões que não foram abordadas, ou que foram abordadas de uma forma. Nós agora estamos, assim, no Leon Denis, com uma coletânea que foi de altivo.
altivo sempre antes da reunião mediúnica, a gente tem esse hábito, né? Até antes da reunião pública, de ter uma reunião curta com os médiuns, em que se abordam determinados temas relativos ao trabalho, relativos à própria mediunidade. Então a gente agora lançou, né, o diálogo com os médiuns, essa conversa com os médiuns, em que é trazido algumas questões. Por exemplo, o médium sente sono durante o trabalho. É dele ou do espírito? Como é que ele vai diferenciar quando é dele e quando é do espírito? A posição do diretor. Como é que ele pode harmonizar o grupo, né? O médium de apoio, o médium passista, a postura dele, a conduta dele. Então são determinadas especificidades do trabalho que vieram a partir de questões levantadas pelos próprios diretores, pelo próprio grupo, em que a gente vai aprendendo, né, e a administrar. Então é uma obra interessante que a gente está estudando lá no Leon Denis. Mas algumas casas que têm a tarefa de desobsessão já pediram para trabalhar o quê? No círculo específico, exclusivo dos trabalhadores. Percebemos? O grande público pode ler, pode até ler, mas são situações tão específicas que eu acho que quem não faz parte do trabalho pode ficar até cansado. Mas a gente que é o trabalhador e tudo, encontraria um manual, né? Um roteirinho. Quem não gosta de um roteirinho, quem não gosta do material, quem não gosta de um manual, quem não gosta de uma orientação para conseguir orientar a sua vida, para conseguir orientar a sua tarefa, para responder aquela duvidazinha que às vezes ela se torna obsidente. E se torna até um fator da criatura sair do trabalho, né? Não aceitar mais aquela tarefa. Então, meus amigos, André Luiz falando do cuidado, né? A gente vai ouvir a mensagem. É muito importante que o grupo aproveite. Se possível até que a mensagem seja transcrita. Porque se a mensagem for transcrita, ela vai poder ser lida, aproveitada, analisada, conversada entre os grupos. Olha, eu observei isso aqui. Você observou isso que o orientador espiritual falou? Como é que a gente pode melhorar esse aspecto? Olha só, parece que aqui ele deu uma dica para a gente aproveitar mais o momento da prece. Olha, parece aqui que ele deu uma orientação para a gente aproveitar mais a questão do aprofundamento fluídico, do aproveitamento do passe. Aqui ele fala algo que pode nos orientar no momento de conversarmos com espíritos em tais ou quais situações. Então, sempre, meus amigos, visando ao aproveitamento, que na verdade é educação. Na verdade é orientação. E quanto mais a gente se educa numa tarefa, mais a gente pode aproveitar o conteúdo. Mais a gente pode crescer na tarefa. Não é a ponto de aparecer para o outro, não. Mas aproveitar para nós mesmos. Então, amigos, que a gente possa assim, estar muito atento nessas mensagens que surgem em nossas reuniões de desobsessão, e algumas vezes até em reuniões públicas, através da psicografia, através da psicofonia, através da boa vontade daquele médico que se coloca como colaborador. E aproveitando essas mensagens, que a gente nunca se esqueça, né, do processo contínuo de educação, de espiritualização, de evangelização do nosso íntimo, né? De um rumo verdadeiramente cristão na nossa vida no dia a dia, gente. Porque se a mediunidade é ferramenta, toda ferramenta que não for bem usada, ela pode se transformar, enferrujar, e pode muitas vezes se transformar até no fator de complicação. Que a gente possa aproveitar muito, mas muito mesmo, esse carinho, esse zelo, essa dedicação que os amigos espirituais têm junto a cada um de nós. É um cuidado, né? E é muito bom a gente ser cuidado. Mas é muito bom a gente aprender a aproveitar o amor que é dispensado a cada um de nós, na tarefa e fora da tarefa. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.